Olá, estamos mais uma vez aqui juntos para mais uma palestra. Agradecemos a espiritualidade, aos nossos mentores particulares, nossos anjos guardiães, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em volta desses assuntos e desses temas tão importantes que envolvem o Evangelho de Jesus, os recados do nosso Pai Maior. E obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus, obrigada ao Instituto por nos dar essa oportunidade, né, de aprender, de evoluir, de estarmos sempre atentos nessa caminhada que nos leva sempre à evolução. Obrigada, Mestre Jesus, pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos deixados e que até hoje a gente tenta seguir, a gente tenta. O nosso tema de hoje é amar o próximo como a vós mesmos. É difícil às vezes, né? Porque às vezes a gente não está muito preparado. A gente não está, na verdade, preparado para quase tudo, né, que diz respeito às leis que o nosso Pai Maior deixou. Mas vamos ver se a gente consegue, né, com o tempo, com as reencarnações, aprender de uma vez por todas o que é realmente importante para o nosso espírito. Mateus, no capítulo 23, versículo 23, ele lembra que Jesus, em um de seus discursos, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo sobre o hortelã, o endro, o cominho, mas esquecem os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ou seja, né, nós estamos tão longe, mas tão distante daquela época e continuamos iguais. A gente está tão, assim, se importa tanto com coisas tão pequenas, se importa às vezes com coisas materiais, com dinheiro, né? Não se importa às vezes em pagar caro, como os escribas, os fariseus, os saduceus, por impostos, né? Por dízimos e por um monte de coisa, né? Mas acaba esquecendo da fé, da misericórdia, do amor ao próximo, né? E o que a gente faz com relação ao próximo, com relação à caridade, com relação à ajuda ao próximo? E com o maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mais importante, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, a gente sabe muito bem, ele vivia sendo questionado, né, por seus milagres e sobre tudo que ele pregava. Ele era muito questionado. Em uma das suas passagens, também em Mateus capítulo 22, ele fala, Mateus fala que quando os fariseus ouviram dizer, né, que Jesus havia calado os saduceus, eles se juntaram em conselho. O que quer dizer, na verdade, né, isso? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos ao Torá. E eles foram os criadores da instituição sinagoga, a sinagoga. Eles criaram a sinagoga. E quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo de judeus também, de alto escalão da sociedade da Judéia,
E eles eram assim a elite da religião, né? A elite, era a elite religiosa de sacerdotes judeus. E eles não acreditavam nem em ressurreição e nem no mundo espiritual. Os fariseus e os saduceus, eles não se davam muito bem. E como os fariseus estavam curiosos, já que Jesus havia feito essa elite se calar, né, com algo que havia dito. O que ele havia dito para esse povo, né, que era a elite da Judéia, que os fez calar? Eles também quiseram checar. Vamos lá ver quem é, né, esse homem. Quem é essa pessoa que muitos falam a respeito. E lá em Mateus, capítulo 22, ele diz: um deles, que era doutor da lei, tentando-o, ou seja, provocando-o, né, perguntou ao mestre: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Profundo isso, né? Este é o maior primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E estes dois mandamentos contêm a lei e os profetas. A gente sabe bem que esses dois mandamentos encerram tudo, né? E que eles sintetizam as leis, os mandamentos. E se todos amassem a Deus sobre todas as coisas e amassem o outro como a si mesmo, não haveria mais injustiças, né? Egoísmo, orgulho, que são as chagas do mundo. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Kardec lembra uma passagem de Mateus também, onde o senhorio perdoa, um senhorio perdoa a dívida de um servo, né? Na verdade, ele perdoa a dívida de alguns servos, ele faz os pagamentos, e um em particular, ele perdoa a dívida desse servo e o deixa partir. Mas esse mesmo servo, ao sair desse local onde ele trabalhava, ele encontra pelo caminho um homem, um companheiro, um rapaz, que lhe devia 100 dinheiros. E esse, então, com muita raiva dele, porque ele devia o dinheiro, ele começa a cobrar a dívida dessa pessoa. E como aquela pessoa não tinha como lhe pagar, ele começa a colocar as mãos na garganta da pessoa, como se tivesse a sufocar a pessoa, né? Asfixiando mesmo. E cobra a dívida. Você tem que me pagar o que deve. E o homem pedia que tivesse paciência, que ele pagaria cada centavo. Mas o outro não quis nem saber e entregou aquele homem à justiça. E a justiça o prendeu até que lhe pagasse a dívida. Os outros servos, colega dele de trabalho, que estava passando pelo local naquele momento, vendo a cena, correram de volta para o trabalho, né, e avisaram o patrão que havia perdoado há poucos momentos atrás a sua dívida. E ele, indignado, foi tirar satisfação com aquele servo. Por que você fez isso?
Você não estava em situação igual? E eu não o perdoei? Não perdoei a sua dívida? Por que fizeste isso com o rapaz? E pedindo para o prender também, entregando à justiça, pediu que só o soltasse quando ele também o pagasse a dívida. E completa. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade. Sim, gente, a caridade. Porque resume todos os deveres para com o próximo. A prática dessas máximas, indulgência, benevolência, devotamento, né, leva à destruição do egoísmo. A partir do momento que eu passo a pensar no outro como a mim mesmo, eu deixo de ser egoísta. Simples assim. Quando a gente diz amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa pensar primeiro. Na verdade, que a gente precisa começar amando a nós mesmos, né? Como é que a gente ama os outros se não existe amor dentro de nós? Tudo isso começa pela nossa confiança, né? Pela nossa autoestima, pela crença que temos em nós mesmos. Uma das coisas da nossa doutrina, que é bárbara, né? Eu acho isso extremamente importante no Espiritismo, e ela nos cobra diariamente, né? E nos estimula a fazer diariamente a reforma íntima. É olhar para dentro de nós, né? E ver o que está certo e o que está errado, o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar. Eu acho que toda essa situação que a gente está vivendo hoje em dia, toda essa coisa, né, que nós passamos durante todos esses 2 anos, né, essa situação tão atípica, ela deixou muita gente abalada. Mexeu demais com o psicológico, né, de muita gente. Muita gente acabou tendo crises de ansiedade, acabou tendo depressão, não é mesmo? Tanta gente se abalou, acabou desenvolvendo medos, inseguranças, né? Às vezes nem sabiam que tinham esses medos e essas inseguranças, mas acabaram desenvolvendo. E como é que a gente consegue ajudar o próximo se a gente não consegue, às vezes, cuidar de nós mesmos? A gente não está dando conta de nós. Como é que a gente consegue dar segurança ao outro? Fazer alguma coisa pelo outro, amar o outro, se a gente não está conseguindo dar conta da gente? É a mesma coisa de fazer a caridade, né? De resgatar alguém que vive na rua, por exemplo. Dar abrigo a alguém que necessita, um morador de rua. Existem pessoas que fazem esse trabalho com maestria, né? Eu acho que isso são espíritos iluminadíssimos, né? Que acolhe sem nem pensar, nem questionar, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não pensa, vai lá e faz. Simplesmente fazem. Outras não conseguem. Na verdade, a maioria não consegue. E por quê? Porque nós não estamos preparados, né? Nosso espírito ainda não está preparado para certos tipos
de atitudes, é normal, é simples assim. Esse amor, essa dedicação ao próximo que Deus espera que a gente tenha, nós ainda não conseguimos dar, nós ainda não conseguimos ter, ainda estamos aprendendo a ter. E como é que a gente faz isso, né? Como que a gente vai aprendendo isso? Amando, amando um pouquinho a cada vez, a cada dia, se dedicando ao máximo ao nosso próximo. E como é que a gente faz isso, Ana? É tão fácil falar, né? Por isso que Deus inventou a família, porque Ele espera que a gente pratique isso com o nosso próximo, mais próximo, em primeiro lugar. A gente começa praticando o amor ao próximo, o próximo mais próximo. A gente pratica a caridade. É difícil praticar caridade, eu não consigo resgatar uma pessoa da rua, levar para minha casa. Tá, mas como é que a gente faz isso? A gente pratica essa caridade primeiro com o próximo mais próximo. Às vezes tem gente na nossa família que está precisando tanto quanto uma pessoa que está na rua. A gente precisa conversar com uma pessoa que está próxima da gente. A gente às vezes não repara, mas ela está precisando do nosso carinho, do nosso amor. Isso é caridade. Isso é amar o próximo. Né? Esses laços de amizade, esses laços de família, né, é aí que a gente consegue praticar. E imaginou se não existissem esses laços, né? Seríamos todos estranhos uns aos outros, né? Por isso que a sabedoria divina é bárbara. A gente tem diariamente a oportunidade de praticar esse amor ao próximo, né? Esse segundo mandamento tão importante. Ele é tão importante. E a gente tem diariamente provas e oportunidades de praticar. Com os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, a nossa rede de convívio. É assim que a gente pratica esse amor ao próximo. Ah, é difícil amar um bandido. É muito difícil. É muito difícil. Começa praticando com quem está próximo a você. Às vezes aquela pedrinha difícil do sapato. Que é um irmão, que é um tio, que é uma prima. Né? E aí a gente pensa também às vezes que amar esse próximo é fácil, muito fácil, né? Amar um pai, uma mãe é fácil, mas tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que não consegue. E é aí que a gente precisa resgatar as coisas, né? Rever os nossos passados. A gente não pode esquecer disso, né? Que é aí que mora aquele probleminha, né? Como eu já disse em alguns vídeos anteriores, né? Tem um vídeo de família, né? Que a gente fala sobre isso. É aí que mora aquele probleminha, aquela encrenca que eu vim resolver. Eu tenho que aprender a amar essa pedrinha. Nós espíritas sabemos o peso dessa máxima. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outro o que quereríamos que nos fosse feito. Ah, nós espíritas sabemos muito bem o peso dessa máxima. No capítulo 13 do nosso Evangelho, a irmã Rosália diz: amai, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabes agora, esse infeliz que repeles, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então qual será vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Imaginou? E ela completa: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis
encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. Muito sábia, né, irmã Rosária? Amar ao próximo muitas vezes também é se calar, evitar a discussão, a briga. Quantas vezes a gente entra numa discussão que não dá em nada, nada. Falamos durante horas, gastamos uma energia danada, né? A gente cria inimizade, fica anos sem falar com a pessoa, pessoas queridas, né? Por causa de coisas materiais, às vezes, coisas inúteis, né? Que não levam a nada. Se a gente pensa que o amor resume toda a doutrina deixada pelo Cristo e que o Espiritismo veio nos ensinar e provar que através da reencarnação, que a vida continua num ir e vir constante, a gente precisa aceitar de uma vez por todas que somos uma grande família espiritual. Somos ligados por laços espirituais. E hoje a gente pode estar encarnado aqui em famílias diferentes, né? Aqui nesse planeta. Mas a gente pode estar sim ligado por laços espirituais, né? Podemos não estar ligados por laços carnais, mas podemos estar ligados por laços espirituais. Por isso a gente devia tratar todo mundo bem, não é verdade? A gente devia tratar todo mundo com muito carinho e com atenção. Eu acho que esse exemplo de chegar, né, no céu e que a irmã Rosália deu, né, e chegar lá e encontrar um irmão e uma mãe e perceber que a gente, por laços espirituais, né, e ver que a gente tratou tão mal aqui, né, destratou, é a mesma coisa. Você já se viu na rua, né? Que você tá no trânsito e maltrata uma pessoa, discute, distrata, dá uma fechada e de repente você vê que chega no mesmo estabelecimento com a pessoa e você fica com aquela cara meio de tacho, né? Que a pessoa entra no mesmo lugar. Eu acho que é a mesma coisa, né? Então, a gente vai vivendo, tratando mal, discutindo, não se fala durante a noite, chega lá no céu, chega lá no mundo espiritual, né? No céu, no mundo espiritual. Ai, meu Deus do céu, te destratei tanto. E você é meu irmãozinho, é minha mãezinha. Difícil. Quando Kardec fala sobre a lei do amor no nosso evangelho, Lázaro começa explicando que quando o homem foi criado, ele não tinha senão instintos. A gente já sabe disso, né? Mas Fénelon completa que o amor é uma essência divina. E que do primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Ai, eu acho isso tão lindo. Até o homem mais criminoso tem por um ser ou um objeto qualquer afeição. É verdade, né? Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza absoluta disso. Esse sentimento chamado amor vem com a gente, nasce com a gente, é uma centelha divina. Deus, quando fez a gente, colocou ali, pim. É impossível não ter. O homem mais vil, aquela pessoa mais dura, mais fria tem por alguma coisa essa centelha. E ele ainda completa dizendo que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento da moral, da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. E diz: não façais aos outros o que não querereis que vos fosse feito de novo. Mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes.
Ele diz que tão logo consigamos nos amar de verdade, a terra não mais será morada de prova e exílio, mas sim será purificada por esse fogo sagrado. E aqui veremos se praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. É claro, né? A gente consegue imaginar um lugar todinho habitado pelo amor, não consegue? Ai, gente, a coisa mais fácil do mundo é a gente visualizar um mundo de amor. Pois é. E eu finalizo com João Evangelista, quando ele já não conseguia mais pregar, pois estava velho, doente. Dizem que ele só dizia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Fenelon, amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada. Seria tão fácil, né? Se a gente conseguisse entender isso de uma vez, a gente ia conseguir de uma vez por todas ver esse mundo transformado. A gente reclama tanto que o mundo tá difícil, que tudo tá tão complicado. Se a gente conseguisse colocar em prática o segundo mandamento, o primeiro e o segundo mandamento, como dizem, abrevia todas as leis de Deus. Eu espero que um dia a gente consiga se amar de verdade, de coração, consiga colocar para fora aquela centelha divina de verdade, né? Sem falsidade, né? Esse amor puro que a gente tem pelos nossos filhos quando nascem, pelos nossos pais, por todos, né? Igualmente. Eu espero que todos fiquem bem. Até a próxima. Um beijo grande.